Bom dia! Nossa aula de hoje nós vamos revisar o conteúdo da nossa unidade Polígonos. Durante as aulas anteriores, nós estudamos separadamente o que é polígono, os tipos de polígono, monômio, um termo, binômio, dois termos, trinômio, três termos, e acima de quatro para cima nós chamamos de polinômio. Aprendemos a identificar o coeficiente, a parte literal, o grau do polinômio e também a reduzir esse polinômio, utilizando as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nós vamos revisar hoje, ok? Depois, nós falamos sobre os produtos notáveis, que são aquelas três regrinhas que nós vamos utilizar: quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Por último, nós estudamos os quatro tipos de fatoração de polinômio: fatoração colocando o fator comum em evidência, fatoração por agrupamento, fatoração pela diferença de dois quadrados e fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Vamos revisar tudo hoje para o nosso exercício avaliativo, ok? A partir de agora, eu vou compartilhar a tela e nós vamos copiar a atividade de revisão no caderno. Já coloca aí 23 de julho, exercício de revisão. Só um minuto. Nós temos aí o número 1, 2 e 3 para você copiar. Na número 1, é só colocar verdadeiro ou falso, então deixa apenas uma linha. Na número 2 e na número 3, deixa 3 linhas para a gente poder responder. Vou dar um tempinho para a gente copiar. E nós faremos juntos a número 1, 2 e 3. Depois eu dou mais um tempinho para copiar o restante. Ok? Francis, Oi. é para copiar isso no caderno? É que eu cheguei agora. Sim. Bom dia. Bom É para dia. copiar no caderno. Copiando o exercício de revisão no caderno de matemática. Vamos lá, copiando o número 1, 2 e 3 para a gente poder fazer. Na número 2 e 3, deixa 3 linhas, tá? Estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Ok. Sim. Sim. Copiando o número 1, 2 e 3 para a gente poder fazer.
Vamos lá, copiando o número 1, 2 e 3. Na número 1, você vai colocar verdadeiro ou falso de acordo com as informações. Na número 2, como a gente quer a soma de um polinômio, nós vamos identificar os termos semelhantes e somar ou subtrair de acordo com os sinais. Lembrando, sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente subtrai. Na número 3, ele quer a diferença, o polinômio menos o outro. Quando a gente vai fazer a diferença, que a gente vai é a subtração, nós precisamos modificar o sinal do segundo polinômio antes de identificar os termos semelhantes e resolver. Mais uma observação. Quando eu somo ou subtraio polinômios, eu faço apenas os números e repito a letra semelhante, tá? 2 minutinhos para terminar de copiar para a gente poder fazer o 1, 2 e o 3. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Estamos no caderno. Vamos lá, 1 minutinho para a gente começar a fazer. Vamos lá. Professora, Oi. número 2 coloca quantas linhas? 3 linhas na 2 e 3 linhas na número 3. Todo mundo já terminou de copiar, da 1 a 3, para a gente poder fazer? Eu não terminei ainda não, professor. Peraí, professora. Tô no número Tá. 3 ainda. Ok. Quando puder, só falar ok, tá, gente?
Bem, para quem já copiou, na número 1, nós vamos ler as afirmativas e verificar se é verdadeiro ou falso. Ok? Na primeira afirmativa, está dizendo que o coeficiente numérico do monômio xy ao cubo sobre 2 é igual a 2. Vamos relembrar que o coeficiente representa a parte numérica do monômio. Então, o que tem na frente dessa letra é somente o número 2. Verificamos que aqui nós temos uma fração, correto? Então, o coeficiente seria 1, que está na frente das letras, 1 sobre 2. O coeficiente seria uma fração. Então, essa primeira alternativa, ela é falsa. Ok? Porque o coeficiente deveria ser 1 sobre 2. Segunda alternativa. Os monômios a ao cubo b ao quadrado e menos 5 b ao quadrado a ao cubo são semelhantes? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Lembrando que para ser semelhante, a parte literal, que são as letras, devem ser iguais. Tanto a letra quanto o expoente dessa letra. Pedro disse que é verdadeiro. Correto. Apesar do segundo monômio, a gente ter b ao quadrado a ao cubo, ter invertido a parte literal, ele não deixa de ser semelhante. Ambos têm a elevado a 3 e o b ao quadrado. De novo, para você verificar se o monômio é semelhante, só verificamos as letras, tá? O número que está à frente da letra não importa. O que importa é a parte literal. É que a letra seja igual e tenha o mesmo expoente. Terceira afirmativa. X mais Y é igual a 10. Se o X for 7 e o Y menos 3, vai ficar 10. Se eu fizer 7 mais o menos 3, o resultado é 10? Verdadeiro Não. ou falso? Falso. Falso, muito bem. Por quê? Sinais opostos vai ficar menos. 7 menos 3 é igual a 4, não é igual a 10. Última afirmativa. A menos B é igual a menos 7. Se eu fizer menos 2, menos 5, eu encontro menos 7? Menos 2, menos 5 é igual a menos 7? Verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro. Se a gente fizer menos 2, menos 5, fica menos 7. Por quê? Tanto na terceira quanto na quarta, é aquela regrinha, sinais diferentes subtrai, sinais iguais a gente repete e soma. Na número 2, ele quer a soma de um polinômio com outro. Então, aqui nesse meio, ele quer a soma.
Quando eu quero somar os polinômios, eu não preciso modificar nada. Eu identifico os semelhantes e resolvo. Façam aí. Identifica os semelhantes e resolve. 8x² mais 4x², menos x com mais 3x, mais 6 com menos 9. Faz aí para a gente colocar o resultado. Lembrando, sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. A letra a gente repete. Vamos lá. Na número 2, quando a gente vai fazer os semelhantes, alguém quer falar a resposta? Eu. Fala. 8x² mais 4x² dá quanto? 12x². Muito bem, 12x². Negativo Menos x x mais 3. é igual a mais 2x. Mais 2x. Mais 6 menos 9. É menos 3. Muito bem, Pedro. Tá vendo, gente? Na número 2, nós tivemos que somar os termos. Quando é soma, a gente não precisa modificar nada nos polinômios. Vamos apenas identificar e resolver os semelhantes. 8x² com 4x², menos x com mais 3x, mais 6 com menos 9. Ok? Na número 3, como eu quero a diferença, entra um sinal de menos aqui no meio, ó. Um sinal de menos. Quando eu coloco um sinal de menos, eu repito o primeiro polinômio. Ó, estou repetindo o primeiro. E quando eu vou colocar o sinal de menos antes do segundo polinômio, eu preciso modificar os sinais. Então, vai ficar 5x mais 10a. De novo. Espera aí. Ó, quando eu quero subtrair polinômios, eu repito o primeiro, e quando eu coloco o sinal de menos e vou colocar o segundo, toda vez que tiver um sinal de menos antes do polinômio, nós já falamos sobre isso, eu modifico o sinal desse segundo polinômio. Agora vocês vão identificar os semelhantes e resolver. 3ax menos ax, menos 8x mais 5x, menos 2a com mais 10a. Vamos lá. 2 minutinhos para fazer o semelhante para a gente passar para o número 4. Quem já fez o número 3, pode copiar aí o número 4, tá? Mais uma vez, esse exercício de revisão é o exercício de revisão da unidade, que são os 3 conteúdos do nosso exercício avaliativo.
Francis, Oi. e se no segundo polinômio tiver tudo mais, precisa modificar? Vai ficar tudo menos. Tem que modificar. Ok. Bem, na número 3, alguém quer falar a resposta? 3ax menos ax. Dá quanto? A letra sozinha, ela vale de 1, correto? Quando eu faço os semelhantes, mais uma vez, eu faço os números e repito a letra. 3ax menos 1ax vai ficar 2ax. Menos 8 mais 5x. Menos 8 mais 5, menos 3x. Menos 2a mais 10a. Sinais diferentes, repete o maior e subtrai. 8a. Ok? Vou colocar aqui de azul o cálculo, né, o desenvolvimento, e deixa de vermelho a resposta. Quem está copiando, bota tudo a caneta, a lápis, desculpa. Vou deixar de vermelho só a resposta final, tá? Mais uma vez, nós estamos fazendo os semelhantes, sinais diferentes subtrai, sinais iguais soma. Quando a gente vai reduzir o polinômio, somar ou subtrair, a gente faz os números e repete a letra. Na número 4, vocês vão copiar número 4, falando sobre os produtos notáveis. Nós temos aí da letra A à letra B, quadrado da soma, letra C e D, quadrado da diferença, letra E e F, produto da soma pela diferença. Vamos copiar para poder resolver. 3 minutinhos para copiar o número 4. Quem quiser já copiando o 5 também, tem o 6 ali embaixo, para a gente poder responder. Descer quantas linhas entre cada um? 2 linhas tá bom. Vamos lá. Na letra A até a letra D, nós vamos fazer aquela regrinha, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vou fazer a letra A para que vocês possam fazer até a letra D sozinhos, tá? Ó, a regrinha, quadrado do primeiro termo. Coloquei entre parênteses porque eu tenho um número e uma letra.
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembra que eu falei que quando for o quadrado da soma, nós vamos ter 3 termos na resposta, um trinômio? Vou fazer a potência do primeiro, 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado, mais a multiplicação do termo do meio, 2 vezes 3 vezes 4, vai ficar 24x, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou deixar aqui de azul a formulazinha que tem que resolver. E de vermelho, a resposta final. Da letra A até a letra D, vocês vão fazer essa mesma regra. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vai fazer a potência do primeiro termo, multiplicar todo o termo do meio e fazer também o quadrado do segundo termo. Então, 5 minutinhos para poder fazer a letra B, C e D. Na letra E e na letra F, é o produto da soma pela diferença. É outra regrinha, mais fácil ainda. Vai ser o primeiro vezes o primeiro, ó, o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado também, tá? Quando é produto da soma pela diferença, nós temos um binômio. São 2 termos a resposta. O primeiro vezes o primeiro dá 64a elevado a 2, menos, o sinal sempre vai ser menos, porque são diferentes. O segundo vezes o segundo dá 1. Vamos lá. Então, a letra F você vai fazer igual a letra E. Gente, tenta fazer. Qualquer coisa pode perguntar, pode tirar dúvida, não deixa para depois, ok? Na número 4, até a letra D, você vai fazer a mesma regrinha da letra A. E na letra E, eu já resolvi, você vai fazer a mesma coisa na letra F. O primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. 3 minutinhos aí para poder terminar. França, Oi. você pode explicar de novo a letra E, por favor? A letra E, você vai fazer o primeiro termo do primeiro parênteses vezes o primeiro termo do segundo parênteses. 8A vezes 8A menos 1 vezes 1. O primeiro vezes o primeiro menos o segundo vezes o segundo. Prof, ali na letra C, que tem o X sozinho, quando eu for fazer a coisa do X com o X, aí eu vou Peraí, você está falando no número 5? Não, o 4 que eu fiquei meio confuso na letra C, quando tiver o X, alguma letra sozinha. Você vai botar x elevado a 2, normalmente. X ao quadrado. Para botar entre parênteses, é só quando tiver número com letra? Isso. Quando tiver só a letra Primeiro, ou né? só o número, não precisa colocar entre parênteses. Mas é só o primeiro, né? Aham.
Vamos lá. Um minutinho para terminar, número 4. Vou montando aqui, tá? As regrinhas. Quadrado do primeiro, você precisa decorar essa regra, tá? Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mesma coisa aqui no quadrado da diferença, sendo que o primeiro sinal é negativo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Letra D também, quadrado do primeiro. Só que na letra D, gente, já está o quadrado, tá? Vai ficar 2 vezes elevado a 2. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Eita, sumiu tudo, peraí. Aí, por o A estar elevado a 2, tem que colocar entre parênteses? Sim, porque não pode ficar com 2 expoentes. E na letra F, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. 9 vezes 9, já vou colocar aqui 81. Na letra F, você já pode botar a resposta direto, tá? Primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Na letra B, vou colocar aqui de azul o cálculo, para a gente poder fazer a resposta. Então, aqui, ó, vou botar a resposta da letra B. Alguém quer falar? Vin- 25 mais 20x mais 4x elevado a 2? 25 mais 20x mais 4x elevado a 2. A resposta de vermelho. Letra C, alguém quer falar a resposta? Tem gente? Alguém fez a letra B e quer falar a resposta? Bem, x ao quadrado a gente repete. Menos 2 vezes 7, 14x, y. Mais 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49, hein? Cuidado para não colocar 14. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Espera aí que travou aqui para eu colocar de vermelho. Aqui, a ao quadrado vai ficar a elevado a 4. Porque quando eu tenho 2 expoentes, eu tenho que multiplicar. Só um minutinho que eu vou colocar o a elevado a 4. Elevado a 4.
A elevado a 4 menos 2 vezes 6, 12. Aí repete a letra. Mais 6 vezes 6, 36. E o B também ao quadrado. Não pode esquecer. Vou botar aqui o A. Já corrigimos o número 4 com produtos notáveis. Vamos copiar o número 5, o 6 e um pedacinho aí do 7, tá? Porque o 7 vai até a letra F, se eu não me engano. 4 minutinhos para copiar. Na número 5, você deixa 4 linhas. Na número 6, você deixa 2 linhas. E na número 7, bota a resposta do lado mesmo. 4 minutinhos aí. Quantas linhas para o número 5? 4 linhas tá bom. E número 6, 2 linhas. Vamos lá. Na número 5, gente, você vai resolver fazendo a distributiva, tá? Eu já posso chegar ao número 4 para cima? Todo mundo já corrigiu o número 4? Ou tem alguém Professora, eu tô na corrigindo letra E. ainda? Eu tô na letra E. Tá, vou deixar assim. Assim já tá bom, ó. Vai até a letra D, o número 7. Não vai até a letra F, não. Vai até a letra D. Vou só acrescentar aqui na letra B, pela fatoração de agrupamento. Só um minuto. Acrescenta só aí na letra B para ficar a fatoração por agrupamento, tá? Nessa número 7, são 4 alternativas. Cada alternativa é uma forma de fatoração para a gente resolver. De novo, número 5, você vai fazer a distributiva, depois os semelhantes. Na número 6, você vai dividir cada número por 3
e cada letra você vai diminuir 2 no expoente. Vamos lá. Dois minutinhos para a gente começar a corrigir. Copia até o número 7. Professora, Oi. Iago pediu para repetir o que é para fazer na 5 e na 6. Na 5 é para fazer a distributiva. X vezes tudo que está no segundo parênteses. Depois você vai fazer o 2 vezes tudo que está no segundo parênteses. Na número 6, a gente vai fazer uma divisão. Vai dividir cada termo por 3 e cada expoente você vai diminuir por 2. Vamos lá. Ó, na número 5, nós vamos fazer a distributiva. Distributiva é uma propriedade da multiplicação, lembra? Eu vou multiplicar esse x por todos os termos do segundo parênteses. Quando eu multiplico o número e somo a letra. Então, vai ficar x elevado a 3 menos x ao quadrado mais 3x. Só um minutinho que travou aqui. Aí, agora eu vou multiplicar o mais 2 por todos os termos do segundo parênteses. Vai ficar mais 2x ao quadrado menos 2x mais 6. Então, agora, vocês vão identificar e reduzir os termos semelhantes. O que não for semelhante, a gente repete, tá? Identifica os termos semelhantes e resolve. Vamos lá. Então, ó, vou repetir o x ao cubo que não tem semelhante a ele. O menos 2x eu vou fazer com mais 2x. Vai ficar mais x ao quadrado. 3x menos 2x mais x. E repito mais 6, que não tem termo semelhante a ele.
ok? Ó, tenho aqui, vou botar de azul, que é o cálculo, né? A nossa distributiva. E de vermelho a resposta, já fazendo os termos semelhantes. Nós estamos trabalhando aqui, gente, a multiplicação. Na multiplicação de polinômios, nós sempre utilizamos a distributiva. Na número 6, é a divisão de polinômios. Na número 6, nós vamos dividir cada termo por 3x ao quadrado. Na divisão, a gente divide o número e subtrai a letra. Então, 6 dividido para menos 3 fica menos 2. E o x, nós vamos subtrair, vai ficar x ao quadrado. Deixa eu só botar essa letra maior, que está muito pequena. Peraí. Só um minutinho. Peraí que travou aqui. Mais uma vez, você vai dividir. Vai ficar menos 2x ao quadrado. Deixa eu apagar esse aqui, ficou maior. Menos 15 dividido para 3. Aliás, é menos 15 dividido para menos 3. Sinais iguais fica mais. 15 dividido para 3, 5. O expoente eu diminuo 2, vai ficar x. Mais 21 dividido para menos 3, menos 7. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. Então, fica dessa forma. Mais uma vez, gente, na divisão de polinômios, nós vamos dividir os números e subtrair as letras. No caso da número 6, eu dividi cada número por 3, porque a questão falou para a gente dividir por 3. E cada expoente eu diminui 2, porque o 3 estava com o x ao quadrado. Na divisão de polinômios, eu vou sempre dividir os números e subtrair as letras. Copia para a gente poder fazer o número 7. Vamos lá? Na número 7, a letra A, nós vamos fazer colocando o termo comum em evidência. Qual é o termo comum entre esses dois? É o número 3 e dentro do parênteses quem sobrou. Se eu tiro o 3 do primeiro termo, sobra o A. Mas, se eu tiro o 3 do segundo termo, sobra o B. Então, ó, vou colocar aqui de vermelho a resposta. Na nossa letra B, como eu tenho 4 termos, é fatoração por agrupamento, tá? Agrupamento, lembra? Nós vamos fazer os 2 primeiros em evidência e depois os 2 últimos. Colocando em evidência os 2 primeiros, o que tem de igual é a letra A, dentro do parênteses quem sobrou. Se eu tiro o A do primeiro termo, sobra 5. Se eu tiro o A do segundo termo, sobra 2x. Repito o sinal de mais. Vou fazer a evidência do segundo termo. De imediato, não conseguimos identificar o termo comum. Porém, eu sei que 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, meu termo comum é o 3, dentro do parênteses quem sobrou.
Sobra 5 menos 2A. 2x, desculpa. Lembra que eu falei que no agrupamento, quando a gente faz a evidência do primeiro e dos dois últimos, o parêntese vai ser igual? Ó, tá certinho. A resposta final, o parêntese igual. Só um minutinho que eu já vou finalizar, tá? Vezes o que tá do lado de fora. A mais 3. Então, essa é a resposta final de agrupamento. Vocês já têm exemplos no caderno, estamos apenas revisando, tá? Tem exemplo no caderno, já fizemos atividades. Na letra C, como eu tenho dois termos com sinal de menos, é a diferença entre dois quadrados. Ok? Então, eu vou fazer a raiz do primeiro, que fica 2x, menos a raiz do segundo, vezes o outro parêntese somando, 2x mais 5y. Quando eu tenho dois termos com sinal de menos, é pela diferença dos dois quadrados. Vai fazer a raiz do primeiro e a raiz do segundo. A resposta, um parêntese menos e o outro mais. Para fazer a raiz quadrada do número, faz normalmente. Raiz quadrada da letra é só tirar o expoente. Agora, nós estamos aqui na letra D, a última para a gente finalizar, porque já até passamos 2 minutinhos do tempo. Para fatorar trinômio do quadrado perfeito. Já falamos em outras aulas. Nós faremos a raiz do primeiro termo, que é n, sinais iguais mais raiz do último. Raiz de 36, 6. Bota o resultado ao quadrado. Ó, vou botar aqui. O termo do meio, na fatoração do trinômio, a gente anula, ele não serve para nada, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Copie a resposta, porque eu preciso finalizar a aula. Beijinhos, até a próxima aula, estuda, tá? Verifica os exemplos do caderno, as atividades que nós fizemos também no caderno. Fizemos várias sobre polinômios, produtos notáveis e fatoração. E estuda bastante essa revisão, porque o nosso exercício avaliativo está bem parecido com essa revisão aqui, tá? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, Fran. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Tchau, professor. beijos. Todo mundo já copiou? Vou interromper aqui, tá? Tchau.